Oi, Olá, boa tarde. Como está? Tudo bem? boa tarde, tudo bem? E você, Val? Tudo bem, doutora Juliana. Por aí, tudo tranquilo, graças a Deus? Tudo em paz, graças a Deus. Bom, antes de mais, quero aqui agradecer a participação da doutora Juliana Amorim, nutricionista, especialista em alimentação para lipedema, e também da doutora Andréia Cati, nutróloga, especialista também parte de nutrologia para lipedema. Obrigada por aceitar o convite, obrigada pela participação aqui conosco. Bom, estamos aqui mais uma vez, eu e a doutora Juliana, já não é a primeira vez que estamos aqui reunidas, não é, doutora? Sim. E é um prazer poder contar novamente com a vossa participação e também agora, doutora Juliana Amorim e doutora Andréa Catini também fazem parte aqui da nossa equipe da APL. Portanto, também é uma novidade para as nossas pacientes e também com muito orgulho anuncio, fazem parte aqui do nosso staff, do nosso quadro, da nossa equipe, com muito orgulho. Bom, o motivo da nossa live está muito direcionado a esclarecer e a dirimir aqui a importância entre a nutrição e a nutrologia. E por que que nós escolhemos aqui esse tema para hoje, não é? Eu tenho aqui uma grande vontade, um grande divisor de águas, digamos assim, de reunir pessoas que também tenham, sejam também portadores do lipedema. E por que isto, Valéria? Porque é importante para mim, para que o meu paciente consiga se à vontade, estar bem emocionalmente, à vontade emocionalmente para compartilhar suas angústias, seus receios e suas necessidades dentro da tecnologia que é tão ampla e que nos dá aqui um mar de dúvidas e também, às vezes, um campo bem grande e vasto de incertezas dentro desse processo. E por isso, é importante o máximo que eu consiga estar reunida de profissionais que tenham também esta experiência em primeira pessoa e, e é muito importante para que este contato seja cada vez mais próximo, cada vez mais bem ajustado. Então, doutora Juliana, vou começar aqui por si. Pode ser? Pode ser? Então, vamos lá. Eu gostava que a doutora falasse assim para nós de uma maneira muito clara, muito esclarecedora, não é? Como portador do lipedema, né? E hoje, com esse olhar entre especialista, uma profissional que lida todos os dias com todas as vertentes de suporte em relação à nutrição, né? Qual é a relação, digamos assim, que a doutora Juliana observa e vê a dificuldade entre a nutrição e o lipedema na sua paciente com lipedema? Conta para nós, por favor. Primeiro, boa tarde aqui no Brasil, boa noite aí. É um prazer participar, estar aqui, fazer parte do projeto. Desde o início me encantou porque nós somos portadoras, então sofremos da mesma questão. E então é um prazer, obrigada de estar aqui com vocês, tá? Bom, eu como portadora sofro das mesmas questões, né? Desde lá de trás, essa questão da restrição, das dietas, do não pode, né? Então, o que eu observo dentro do consultório, quando eu tô ali direto com a paciente, é justamente isso, sabe? Essa questão, meu Deus, eu não posso, eu não vou comer mais, doutora, como assim? Qual é o alimento que me inflama? O que que não me inflama? Então, essa relação da alimentação com o lipedema, ela está totalmente, diretamente ligada, porque é uma vida que a gente passa, né? Sem entender o porquê que a gente não consegue, muitas vezes faz uma alimentação saudável e a gente não tem o mesmo resultado
que é outra pessoa que faz a mesma alimentação. Então, eu brinco que tudo começa pela boca, né? A gente começa todo o processo pela boca. Então, é fundamental a gente ter o conhecimento e a decisão, né? E essa decisão de que não é mais uma restrição, né? Não é mais um não pode. É realmente você mudar o seu estilo de vida, né? Em função de uma melhora que a gente tem de vários fatores e principalmente o emocional, né, Val? Que é o que a gente conversa muito, assim. Eu, quando falo de lipedema, eu tenho amor, eu tenho paixão, porque é uma missão minha, porque é algo que eu sofri, que eu vivi por muito tempo, como todas vocês, assim, de emagrece, engorda. Tem várias histórias, a gente vive várias histórias dentro do consultório, né? Por isso a bioindividualidade e ser individual ali, o tratamento e a dieta, né? Doutora Juliana, diga-me uma coisa. No momento em que, antes de saber que era portadora do lipedema, você passou por algum conflito, por algum momento menos positivo em relação à alimentação? Ou você sempre teve esta relação com a comida mais ajustada? Ou não? Não, de forma alguma, não. Não. Eu tive uma relação por muito tempo muito complicada, muito ruim. Justamente porque o meu processo iniciou na puberdade, né? Então, quando fiquei mocinha, e eu tinha mais ou menos 12 anos. Então, eu era um palito, né? Magrinha. E aí, na menarca, eu me vi enorme, né? Então, corpo, perna, tudo cresceu. E ali eu comecei com um conflito de corpo, né? De não me reconhecer naquele corpo, não entender o que estava acontecendo. Então, com 17 anos ali, 16 para 17, foi onde eu comecei a minha caminhada com vai em médico, aí toma remédio para emagrecer, emagrece, aí depois você engorda mais 20, 30 que você tinha perdido, porque você fica naquele processo de toma remédio, não come e fica doente, enfim. E o que eu queria, que era diminuir as pernas, não acontecia, né? Porque o que mais me incomodava eram minhas pernas, né? E aí eu emagrecia, mas a perna não mudava. E aquilo era gatilho para entrar naquele looping, né? Chuta o balde, como a gente diz aqui, e não pega. Eu não vou comer, dane-se, tá tudo certo, eu vou viver minha vida, porque eu faço e aí não diminui aquilo que eu quero. Então é um looping, né, que a gente fica, né? Um eterno vai e vem. E por Então, muitos anos foi assim. Então, doutora, a doutora também é de acordo de que nós estamos diante de uma patologia que tem um fundo emocional tão forte quanto um momento visual do nosso físico. Ou seja, o nosso emocional é tão abalado quanto a nossa estrutura física, correto? Perfeitamente. Caminham juntos. Tem a mesma importância, eu acho. Ok. E então, doutora Juliana, partilha conosco o que tem sido esse caminho da nutrição? O que é, na verdade, a nutrição para o controle do lipedema? O papel fundamental da nutrição está em que parte no controle do lipedema? Em exatamente a gente ter a consciência daquilo que a gente coloca na boca. Então, do alimento que a gente coloca na boca. E o principal é conhecer o nosso corpo. Porque às vezes o que inflama a Juliana não inflama a Andrea e não inflama a Valquíria, a Valéria, né? Às vezes o que é saudável para mim não é saudável para você. Eu vou dizer né? Eu tenho uma questão com abacaxi, por exemplo. Abacaxi é extremamente saudável, mas para mim não é, né? Então, a nutrição ela entra exatamente, primeiro, a escutar, né? Então, eu escutar esse paciente, eu ter essa escutativa de identificar essas questões que englobam, né, tanto o emocional quanto a relação que ele tem com algum alimento, né? Porque às vezes eu tenho pacientes que têm relação afetiva com determinados alimentos. E essa relação afetiva que ele tem com determinado alimento, vou dar um exemplo, leitinho. Só um minutinho que é importante aquilo que disse. Explica para nós o que seria uma relação afetiva com o alimento. É uma relação de criança, é uma relação que a gente cria
do leitinho que a mãe prepara. Então a gente cresce com essa relação afetiva que o alimento remete a momentos, né, Ju? Assim, da infância, exato. de antigamente. Isso. Ele, na verdade, ele não é necessário. Você não liga para ele, mas ele te remete a momentos, né? A vivências e a situações, né? Então, a maior parte é lidar com isso, porque grande parte dos alimentos que tem essa relação afetiva, a gente tem um consumo diário e muitas vezes grande. E aí a gente precisa ter aquela questão assim, é uma decisão de moldar. Você não vai tirar, mas às vezes é aquilo que está sendo um problema, por exemplo, na sua dieta. Pode ser isso ou não. Eu posso só para que as pessoas que estão a acompanhar possam entender. Eu posso, então, entender que essa relação afetiva seria aquela resposta que o nosso paciente dá quando diz: eu não consigo ficar sem isso, porque desde pequena eu tenho esse hábito. Seria isso? Exatamente. Você pegou no ponto. Quando esse paciente fala, eu já logo faço um asterisco naquele alimento, entendeu? Ok. E esse alimento pode ser um gatilho também inflamatório para o nosso lipedema, certo? Muitas, vou dizer assim que 80% das vezes sim. Ok. Então, isso é tão importante aqui ressaltar que a alimentação anti-inflamatória, ela não é uma chapa 5, ou seja, ela não é igual para todas as pessoas. Ela não é uma receita do Google, ou será? De forma alguma, não. Okay. De forma alguma, justamente por essa bioindividualidade. Às vezes tem essa questão emocional, às vezes tem uma proteína, uma molécula de um alimento faz mal para mim, não faz para você. Então, não, de forma alguma. São completamente diferentes. E, Juliana, diga aqui uma coisa. Você recebe muitas pacientes que já estão sendo ou já foram acompanhadas por colegas de nutrição e que não tiveram resultado, estão desanimadas, frustradas, ou não, ou todo o acompanhamento nutricional para lipedema vai sempre acabar num bom resultado? Complexa essa pergunta? Olha só, depende, tá? Ter o acompanhamento com um profissional que entenda é completamente diferente pela questão da empatia e de olhar para você e não desacreditar daquilo que você tem, tá? E de ficar no achismo ou ficar tentando coisas que estão assim. Você me coloca numa situação complicada, porque, né? Mas assim, eu atendo, não tem jeito, tá? Atendo muitos porque não precisa conhecer, precisa entender. Não, Pra... a questão aqui, a pergunta é direcionada para um objetivo, que é tentar que as pessoas que estão a nos acompanhar percebam que é muito importante ter o acompanhamento nutricional. O que seria esse acompanhamento nutricional? E também a importância da vertente em perceber a diferença entre um acompanhamento nutricional para uma alimentação direcionada para uma cliente, com uma paciente com lipedema e para uma paciente que não tem lipedema. Esta é aqui a visão da pergunta. Ou seja, é importante olhar para aquele paciente e dizer: eu não posso entregar um plano alimentar para um emagrecimento de sobrepeso, porque este paciente tem lipedema e é importante que o meu olhar seja para isso. Ou não, ou seja, eu vou fazer um planeamento de um plano alimentar para uma perda de peso ou de gordura localizada, digamos assim, vou trabalhar mais nessa fonte, independentemente de ter ou não lipedema. Esta é a direção da pergunta. Certo. Então, não, você tem que ter um olhar diferente. Por quê? Porque a alimentação a primeira, né? A primeira instância, como que é o meu trabalho? Eu penso em nutrir, não em restringir. Primeiro você cuida da inflamação. A gente está cuidando de uma patologia, que é o que eu sempre falo. Não é uma patologia estética, não é. Mas ela tem influência na nossa parte estética.
Então, grande parte dos pacientes procuram porque querem perder peso, porque querem emagrecer a todo custo, enfim. Mas quando a gente trata a patologia, trata o lipedema, a gente pensa primeiro em cuidar da inflamação, então nutrir a célula e não tem restrição. Óbvio que quando a gente faz esse trabalho e a paciente se dispõe a fazer, o emagrecimento acontece. Porque a gente tem toda uma redução da inflamação, redução de edema. Então a gente tem. Mas o princípio é tratar a patologia, né? Então você trata a patologia, trata a inflamação. Você tratou, aí as próximas fases nós vamos ver como vai ser o acompanhamento. Então a diferença de você passar em um nutricionista que não tem o entendimento, que não conhece a patologia, é que ele vai te tratar dessa forma. Ah, você quer emagrecer, você quer reduzir gordura? Então nós vamos fazer uma dieta para isso. E aí que tá. Você acaba inflamando mais, porque quando a gente faz uma dieta de emagrecimento, a gente faz uma restrição. Muitas vezes restrição de quantidade, de fruta, de alimentos que são essenciais para a gente cuidar na fase inicial do lipedema. É exatamente esse ponto que eu queria chegar. Agora eu vou passar um pouquinho para a doutora Andréia. Como está, doutora Andréia Cativo? Tudo bem? Tudo bem, Val? Boa tarde. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. E o nosso convite da PL. Obrigada por fazer parte aqui conosco. Muito obrigada. Vamos agora falar aqui de uma palavra muito parecida, não é? Um conceito muito parecido, digamos assim, entre nutrição e nutrologia, mas que, na verdade, é uma semelhança e muita diferença nisso tudo também, não é? Então, a doutora Andréia Cativo é médica, com especialização em nutrologia. Para quem está pela primeira vez a acompanhar uma live sobre nutrologia, é só para deixar aqui um parênteses, a doutora Andréia é médica, fez essa especialização em nutrologia, poderia ter feito em cardiologia, poderia ter feito em qualquer outra especialidade e optou pela nutrologia. A doutora Andréia Cativo também é portadora do lipedema. E agora a minha pergunta é, doutora, por que a sua opção por nutrologia? A doutora já tinha o diagnóstico de lipedema, foi uma influência, digamos assim, mais pessoal, no estilo, vou buscar a nutrologia para entender melhor a minha questão de saúde na alimentação, ou foi mesmo pela paixão de nutrologia, não sabia ainda do diagnóstico? Quando é que teve o seu diagnóstico? Como é que tem sido essa experiência, digamos assim, bem nova com pacientes para introduzir a nutrologia nesse caminhar? Conta para nós um bocadinho como é que tem sido isto na sua experiência profissional. Então, Val, na verdade, me fiz, né, o diagnóstico, acho que como muitas pacientes aí pela internet, foi muito por acaso, faz 2 anos, né, e aí eu falo que isso veio de encontro com o que eu já fazia, então assim, não foi o lipedema que me levou à nutrologia, né, fui fazer nutrologia porque eu amo clínica médica, fisiologia, entender como o nosso organismo funciona, e de preferência de uma forma natural, né? Então vem de encontro aí com o que a Ju falou, da gente nutrir para a gente ter o nosso organismo funcionando da melhor forma possível, né? Então a nutrologia veio um pouco com isso, e quando eu me descobri com lipedema e eu fui estudar, eu falei, poxa vida, né? É uma patologia que se encaixa em absoluto com o que eu já faço, né? Que a gente foca em nutrir, tratar a inflamação, melhorar deficiências de vitaminas, minerais, hormônios, enfim. Eu falo que é deixar o organismo redondinho, funcionando na sua melhor forma. E para o lipedema a gente precisa disso, né? É uma doença que não é só na perna, né? Então a gente precisa organizar o corpo como um todo. E aí veio de encontro, né? Foi aí uma paixão, né? Porque já condiz com tudo que eu fazia. E aí me dediquei de corpo e alma. Ok. Então, doutora, sendo o lipedema uma patologia que traz muitas comorbilidades associadas, não é, ao seu quadro, exatamente porque é de uma baixa inflamação, ou seja, o meu corpo está sempre todo inflamado, não é?
não é só pernas ou braços, ele está sempre em constante movimento inflamatório. Como é que é feito esse rastreio de anamnese pela doutora Andréia? Nossa, Val, eu pergunto um monte de coisa, né? Vou desde do sono, disposição, energia ao longo do dia, questões psicológicas, sintomas de todos os órgãos, né, que a gente tem. Então, assim, a gente conversa de um monte de coisa para entender mesmo, né? O paciente como um todo, onde a gente começa a tratar primeiro, focar, né? Primeiro, que é o que está mais bagunçado, vamos dizer assim. Aos pouquinhos a gente vai acertando os outros. Mas, assim, é uma consulta e questões bem abrangentes. E dentro desse processo, doutora Andréia, nós estamos a objetivar nessa primeira rastreio, esse primeiro conhecimento, esse primeiro contato, a tratar e a observar a parte fisiológica. E podemos, então, entender que o lipedema ele nos traz muito desconforto de mialgia, dor, questões intestinais. Quando faz esse contato, quando tem essa consulta com o seu paciente a primeira vez, qual é o seu, por onde é que mensura o seu início? Ou seja, qual é o seu medidor? O que eu quero me perguntar, o termômetro por ordem de escala, aonde é que encontra mais dificuldade? É na mialgia, no intestino, é no dormir, é na descompensação hormonal? Qual é o seu termômetro de escala? Se pudesse fazer de 1 a 5, o que viria de 1 a 5? Você diz, Val, assim, quais são as piores queixas do paciente de lipedema ou o que eu foco primeiro no tratamento? Conforto. Eu acho que tem muita questão de... Eu acho que talvez o psicológico junto com dor, né, vem junto. Tem muito paciente que não tem dor, mas também tem gente que tem dor importante e quase incapacitante, né? Questão intestinal, quase 100%. Hipotiroidismo, a gente vê muito. A questão psicológica, né, que a gente falou. O quadro é algo comum de acontecer? Desculpa, Val, não entendi. Quadro depressivo, ansiedade? Sim, depressão, ansiedade, dismorfia corporal, compulsão alimentar, né, transtornos alimentares. Muito comum, extremamente. Muito bem. E doutora Juliana, desculpa, doutora Andréia, quando um paciente chega à doutora Andréia, ele já passou por uma nutrição primeiro e foi à nutróloga, ou ele vai primeiro à nutróloga e para depois ir à nutricionista? Conta para nós, assim, se a mesma, digamos, a mesma dificuldade do paciente perceber a importância da nutrologia inserida nesse processo do lipedema é normal também aí no Brasil, porque aqui em Portugal é muito utilizada ainda. Então, consegue contar para nós a importância de estar esse apoio, essa base, esse equilíbrio entre nutrição e nutrologia para o paciente do lipedema? Bom, aqui, Val, chega de tudo, né? Ou chega primeiro comigo, ou primeiro com a Ju, às vezes junto, tem de tudo. Eu falo que o nosso trabalho se complementa, né? O ideal seria a gente trabalhar junto, a gente procura fazer isso sempre que possível. Por quê, né? Porque eu, como nutróloga, eu não faço a dieta, eu não tenho tanto conhecimento assim dos alimentos. Né? Eu posso dar uma orientada, às vezes fazer um comentário ou outro, mas não é o meu conhecimento. Né? A minha área é para tratar doenças relacionadas à alimentação. Então, vamos dizer, de deficiências, de vitaminas, minerais, enfim. Que muitas vezes a gente não consegue suprir só com a alimentação. Então, o ideal é a gente trabalhar em conjunto. Top, para poder esclarecer. Então, esclarece para nós, nutrologia no lipedema, o que realmente é o ponto da cereja, ou seja, a cerejinha do bolo, nutrologia e lipedema.
Ai, Val, eu acho que é a gente focar na inflamação, né? Então a gente consegue fazer isso com diversos suplementos fitoterápicos. Eu falo assim que o nosso organismo é uma máquina maravilhosa, né? Que ele sabe se cuidar, se resolver, tratar as doenças por conta própria. O problema é que a gente não dá oportunidade para ele fazer isso, né? E eu tento, na maior parte, na verdade, do meu tratamento, eu não sou contra remédio de forma nenhuma, mas eu acho que num primeiro momento, uma primeira abordagem, a gente tem que organizar essa casa, organizar, melhorar hábitos, né? Por exemplo, uma pessoa que não dorme direito desregula todos os hormônios dela, né? Então, assim, isso é um ponto básico. A alimentação é outra coisa. Então, assim, a gente primeiro organiza a casa, melhora hábitos, nutre as células, tira coisas que fazem mal, que podem estar inflamando, para tratar aí essa questão da inflamação, né? E depois, se precisar de alguma medicação, alguma coisa específica, a gente passa para isso, né? Mas eu acho que é isso, a questão da nutrologia é entender, ter essa visão para a inflamação, né? Que muitas vezes os médicos de especialidades assim não conseguem ter essa visão, né? Ok, então, ou seja, o seu trabalho de nutróloga, junto com o trabalho da doutora Juliana de nutrição, acaba por ser sempre um caminhar junto, um ir e vir, certo? De preferência. Muito bem. Então, ou seja, desenvolver um trabalho de nutrição com a ferramenta da nutrologia para o controle do lipedema, para si, faz uma grande diferença no resultado para o paciente. Com certeza, Val. E esse acompanhamento, a nutrição, podemos entender que seja um acompanhamento semanal, quinzenal. E a nutrologia, seria um acompanhamento com que periodicidade? Olha, Val, eu costumo pedir assim esse acompanhamento a cada 2, 3 meses, né? Porque muitas vezes a gente entra com suplementação, com hormônio, e tem algumas coisas que levam um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir ver o resultado, né? Então, normalmente a cada 2, 3 meses, pelo menos no começo. E a nível, doutora Andréia, e a nível de exames, análises, por onde é que a doutora Andréia começa? Quais são os primeiros pedidos na primeira consulta para que a gente possa começar a fazer aqui um rastreio bem saudável e salutar desse acompanhamento? Putz, Val, eu peço bastante coisa, viu? O pessoal fica um pouco assustado, mas eu falo assim, a gente quer ver problemas antes de desenvolver uma doença, vai? A gente quer ver deficiências, às vezes, ainda muito incipientes. E se a gente não pedir diversos tipos de exame, muitas vezes a gente come bola, né? Porque tem muitos exames que a gente só vai ver alterados quando você tem uma coisa instalada, uma deficiência já de longa data. Então, peço bastante exame, normalmente exame de sangue, né? Mas aí vejo toda a parte de vitaminas, minerais, hormônios, ver algumas coisas relacionadas à inflamação. Então, tem bastante coisa aí para pedir. Falou na questão também da tireoide. Nós sabemos que mais de 65% das portadoras de lipedema têm a questão da tireoide. Estamos aqui a trabalhar, dentro do processo de lipedema, várias questões hormonais, a nível da tireoide, a menopausa, uma série de questões também, ovário poliquísticos, uma série de questões hormonais que fazem toda a influência. Então, quando eu chego à doutora Andréia para ser atendida, e se eu tenho um exame, análises, que já estão prontas no processo de até 3 meses, esse período considera válido ou sempre pede novas análises, mesmo com 3 meses? Ou seja, o que eu quero lhe perguntar é qual a validade das minhas análises para chegar até a doutora Andréia com uma segurança para iniciar, então,
tratamento conservador de alimentação, nutrição e nutrologia? Ai, Val, é muito relativo, tá? Porque eu não me baseio também só no papel. A gente faz uma correlação com a clínica, né? O que o paciente está me falando, sentindo, queixas, com o que está no papel. Então, o papel é um parâmetro, mas eu vou muito pelas queixas. E te falo por quê. Eu pego muito paciente que tem todas as queixas de um hipotiroidismo e muitas vezes o exame vem absolutamente normal. Tá? Isso tem toda uma explicação aí fisiológica, fisiopatológica, que é muito técnico, mas vamos dizer assim que tem muita influência da inflamação, né? Então, assim, o exame nos dá um parâmetro, é um parâmetro importante para a gente saber aonde que a gente está lidando, mas não dá para se basear só nele. Então, assim, te falar um prazo, teoricamente, quanto mais recente o exame, melhor. A gente tem vamos dizer assim, uma foto mais recente. Mas também não é imprescindível. Dá para fazer muita coisa só com a queixa clínica, o quadro clínico do paciente, entendeu? Gente, tão importante isso, esta partilha da nutrologia para o lipedema. Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, que é um novo passo, não é? Uma nova integração de informação tão pertinente e importante para nós, portadoras do lipedema. A minha luta aqui com a APL, que é um apoio e prevenção do lipedema, é exatamente isso, é direcionar informações onde nós possamos perceber a importância real, clara, bem esclarecedora da necessidade de acompanhamento que realmente façam sentido. Porque nós não estamos aqui a lutar com uma celulite, nós não estamos aqui a lutar para ter um corpo bonito. Nós estamos aqui numa causa para fazer com que as nossas pacientes estejam cada vez mais informadas do que é melhor para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. E por isso é tão importante, para mim, na minha visão, tanto como portadora, tanto como gestora de uma empresa que lida com a patologia, estar a partilhar e estar dentro desse contexto com profissionais com a patologia do lipedema e que tem um amor por essa missão. Porque acaba sendo, doutora Andréia, uma missão, não é? Porque quando nós olhamos para o nosso paciente com a patologia, nós olhamos um bocadinho para nós também, para nossas queixas, para as nossas dificuldades e principalmente para o nosso bem-estar. Que muitas das vezes eu tiro por mim, e acredito também a doutora e a doutora Andréia e a Juliana também vivam esse paradoxo, né? Que é estar a olhar para um paciente que queixa de dor e você estaria a trabalhar com dor. Não é? E isto é tão fundamental para que nós tenhamos um olhar sempre atento, de forma tão delicada, sensível e amorosa para com o nosso paciente. Isso, para mim, que desculpem todo o resto, que me desculpem todas as pessoas que discordam, mas para mim faz total diferença numa prescrição, num atendimento, faz total diferença no olhar, faz total diferença naquele contato tão pessoal, que acaba sendo pessoal, e ainda bem que é pessoal, não é? Nós chamamos do tal altruísmo, que para mim faz toda a diferença na minha equipe de atendimento. Isso para mim é fundamental e foi uma das coisas que me encantou muito quando eu pessoalmente conheci a doutora Andréia e pessoalmente conheci a doutora Juliana há um mês atrás, quando estive no Brasil, em São Paulo. E para mim foi de fundamental importância perceber que era real, não é? E como assim, Valéria, é real? É real porque a internet, ela não é real. A internet, ela é uma ilusão, muitas das vezes, não é? E quando nós conhecemos profissionais pela internet, que foi o caso, né? Namorei aí a Ju em 6 meses, fiz uma live com a Ju, com a doutora Cíntia, e só 6 ou 7 meses depois é que vim a conhecer, ter a oportunidade de conhecê-las, não é? E foi tão real
conexão profissional foi muito real. Por quê? Porque eu vi que a Juliana em terreno, ela é a Juliana na internet. Isso é maravilhoso. Isso é quando o paciente chega para mim e diz assim, nossa, Valéria, você é igualzinha como você... Gente, isso é que dá vida à nossa missão. É ser real. É isso que dá vida. Tá? E quando eu cheguei e conheci a doutora Andréia, que eu não conhecia pela internet, conhecia só de falar em chats, mas não conhecia em vídeo. E quando vi o amor, o carinho, a dedicação, a forma de falar, a paciência e o amor que ela falava pela causa, eu disse, não, não é possível. Ela também é real. E acho que é maravilhoso. Não haver julgamentos, haver aqui só um olhar e uma missão que é partilhar, ajudar, colaborar e o paciente está à vontade, não é? Ele, quando chega a doutora Juliana e a doutora Andréia, ele pode estar à vontade, o meu paciente pode ter a consulta convosco à vontade, porque ele sabe que se ele disser para a doutora Juliana, olha, eu hoje comi um hambúrguer, fui ao fast food, comi um hambúrguer, tomei um copo de Coca-Cola. Sabe que ela não vai olhar para ele de uma forma julgadora, não é? Ela vai perceber que isso acontece, que este vai e vem é normal, é humano, não é? E que não é internet, é real, e isso é legal. Isso e acontece, inclusive com a gente. E acontece, inclusive, com a gente, né? Porque é isso. Eu acabo, às vezes, na consulta, muitas vezes falando para eles. E quem tiver qualquer dúvida, que esteja a nos acompanhar, por favor, pode colocar as suas dúvidas sem medo de ser feliz, tá bem? Porque a APL é mesmo assim. Esse apoio é real, essa realidade acontece, o nosso acompanhamento é real, a doutora Andréia é real, a doutora Juliana também é real. Portanto, é tudo muito aqui dentro de um contexto mesmo real. Doutora Juliana, uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer. O IgG, o teste que nos fala e nos esclarece ou não a questão dos alimentos inflamatórios. Até que ponto, eu sei que esse teste aí no Brasil é um Cadincare, não é participado, comparticipado. Aqui em Portugal também não é comparticipado, também não é barato. Mas eu gostava que a doutora nos dissesse qual é a sua real importância para este primeiro rasgar de véu de alimentação e inflamação do lipedema. Por favor. Bom, é uma excelente ferramenta, tá? Para auxiliar no tratamento, mas também depende de como esse paciente chega, tá, Val? Então, assim, tudo vai depender da conversa, de como a gente sente o paciente. Por quê? Ele pode ser muito bom e ele pode ser perturbador por outro lado. Por quê? Ele traz respostas de, às vezes, alimentos que aquele paciente não está disposto nem a tirar o básico, vamos dizer lá, reduzir o consumo de açúcar. E aí, no teste, traz algum alimento que tem esse teor emocional. E aí, eu falar para ele, nesse momento, que ele vai ter que ficar sem por um período, pode ser mais um gatilho emocional, sabe? Mais uma questão que não vai fluir, que o tratamento não vai fluir, tá? Então, ele é uma excelente ferramenta, porque eles nos dá exatamente os alimentos, né? A propriedade, a proteína inflamatória. Quando a gente exclui essa proteína que nos está sensível, que nos leva a uma inflamação maior, principalmente na questão intestinal, que vocês até falaram, você e a André abordaram um pouco, a gente tem uma questão intestinal muito importante, que vem muito presente quando a gente tem uma inflamação crônica, uma inflamação de baixo grau. E aí, a nutrologia acaba sendo muito importante junto com a nutrição, porque a gente consegue tratar com, às vezes, a terapia injetável ou com alguns suplementos que vão atravessar essa barreira intestinal, né? Porque, às vezes, quando a gente está com um intestino bagunçado, a gente não tem absorção real daquele nutriente. Por isso, a gente tem a suplementação, né?
Então, o exame, ele nos auxilia em retirar, então, esses alimentos que vão ser prejudiciais, né? Que estão colaborando para essa inflamação. E aí a gente retira por um período, né? Em média, 3 meses a gente faz essa exclusão dos alimentos. Tem alguma coisa ali que parou. Não estamos a ouvir. Não apareceu nada. Diga que não está. Não estou. Agora sim. Como do seu? Voltou. Voltou? Ah, não sei. Então, então assim, é uma ferramenta muito boa, mas não é fundamental, não é assim, eu não consigo fazer se eu não tiver. Não, consegue fazer. A gente consegue fazer essa identificação através de diário alimentar, a gente anota, faz o acompanhamento do que esse paciente comeu, o que ele sentiu, e a gente consegue fazer esse rastreio também. Doutora Juliana, nós temos aqui umas perguntas que estão a chegar, eu gostava de compartilhar também consigo com a doutora Andréia. Por exemplo, temos aqui uma pergunta a dizer que por que existe hoje tanta informação confusa em relação à alimentação anti-inflamatória para o lipedema? Aqui a doutora pode atribuir isso, ou seja, quando nós colocamos que temos que ter uma alimentação anti-inflamatória para o lipedema, aparece ali um vasto rol de alimentação anti-inflamatória. Como é que a doutora Juliana vê esta condição? Ou seja, o que pode ser aqui filtrado para que a alimentação anti-inflamatória para a Maria não seja a mesma da Joana, que não seja a mesma da Patrícia? Ou seja, qual é a atitude que nós, enquanto portadoras do lipedema, temos que evitar? Bom, por que há uma confusão? Na verdade, a alimentação anti-inflamatória é uma só, né? A raiz de você extrair do alimento propriedades fitoquímicas que o alimento oferece para que ajude na redução da inflamação ou de qualquer outra questão que a gente tem aí no nosso corpo, tá? E aí tem alimentos diversos que podem fazer isso. Mas por que é uma confusão? É porque todo mundo quer pegar uma dieta pronta e fazer aquela dieta e resolver o problema. E é como a gente já falou, muitas vezes um alimento que é saudável, que está ali, vou dar um exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma hoje ela é muito utilizada com propriedades anti-inflamatórias, mas não é todo mundo que tolera a cúrcuma, entendeu? Tem pacientes que não toleram a cúrcuma, porque tem alguma questão dela, intestinal, alguma coisa que ela não tolera. E aí, não, eu vou pegar aquela dieta, vou encher, e aí às vezes o paciente está se inflamando. A gente tem outros alimentos inflamatórios que ninguém olha, ovo, amendoim, né? Milho. A gente tem alguns alimentos que a gente sabe que tem um teor inflamatório, mas quando a gente fala de alimentação inflamatória, todo mundo pensa no quê? No glúten, no leite. Então, vou ter que tirar o glúten, o leite, o açúcar, enfim. E não é. A alimentação anti-inflamatória, ela é muito ampla, né? Ela tem uma raiz, lógico, óbvio, mas ela é ampla. Então, assim, há uma confusão porque a gente quer buscar o ideal em cima do que o nosso vizinho faz. Então, o ideal, quando você não tem um acompanhamento, exclui os inflamatórios, faz o seu diário e observa o seu corpo. Ele vai te responder muitas vezes. Hoje uma dor. É uma corrida muito grande sobre a solução mágica, não é? Tanto na alimentação como no tratamento conservador para o lipedema. Uma solução mágica que não existe em lugar nenhum do mundo, não é? O que nós temos sempre que focar é na nossa consciência, na nossa parte de consciência enquanto portadora e também na nossa parte da ciência da informação, que é super importante para manter o controle dessa patologia. Não há aqui fórmula mágica, não há aqui a resolução da patologia, porque a patologia nós sabemos
que é uma patologia crônica que até o presente dia de hoje não há aqui nenhuma medicação, não há aqui nenhum suplemento, não há aqui nenhum tratamento, nenhum alimento que a cure. Esta é a realidade do lipedema. Portanto, o que nós temos sempre que buscar? Informações que realmente reportem a realidade do nosso dia a dia. Tanto a alimentação anti-inflamatória, como bem disse a doutora Juliana, ela é um fundo anti-inflamatório, mas ela é personalizada, ela é de cada uma de nós. Até porque o lipedema, ele é de cada um, não é? Ele é um canal que vem por vários meios hormonais, genéticos, tem ali uma parte genética, tem todo o seu historial clínico, que faz com que você tenha o seu lipedema, eu tenha o meu, e cada um tenha o seu. Portanto, é muito importante respeitar esse limite e não colocar todos no mesmo invólucro, achando que isto vai dar o mesmo resultado, porque não vai dar o mesmo resultado, como é óbvio. Val, queria colocar uma coisa que vem de encontro a isso, que eu acho que assim, muito dessa confusão também vem de informações massivas na internet, né? E tudo bem, dentro da área da saúde a gente tem, né? A gente faz artigos mostrando que determinado remédio funciona para maior parte da população, enfim, a gente tem coisas genéricas, né? E a gente precisa dessas orientações. Então, quando a gente fala de glúten, de leite, é nisso. A maioria das pessoas não tolera bem, inflama com aquilo. Mas é muito individual, né, Val? Então, assim, essas informações ficam desencontradas por isso. Porque cada ser humano é único. A gente tem uma informação aí de artigos científicos e tudo mais que estão olhando para o todo, né? Mas a pessoa que senta aqui na minha frente, na frente da Ju, é um indivíduo único, né? Que talvez não se encaixe com aquela informação da maioria da população. Poxa, eu acho que veio um pouco disso também. Acaba trazendo essa angústia, essa incerteza, essa insegurança em relação à alimentação, em relação ao tratamento conservador. Todos os dias nós temos uma novidade de lipedema. Todos os dias nós temos a caixa certa do lipedema, o que vai isso é aquilo, fique sem celulite. Não conseguimos encontrar aqui isso e vamos por esse caminho, que é aqui que vai dar certo. E esta é sempre uma guerra. Por quê? Isto é sempre uma guerra. Por quê? Porque nós precisamos entender exatamente isso que a doutora Andréa falou. Nós estamos a trabalhar com uma patologia que é única de cada um de nós. O que dá para um nem sempre dará para o outro. Não há aqui uma fórmula que seja para todas as pessoas. E é muito importante entender isso, porque isso gera uma ansiedade, gera uma angústia, e muitas das vezes o próprio paciente que está em tratamento conservador, está num acompanhamento de nutrição, num acompanhamento de nutrologia, ele desanima, porque ele vê na internet tantas coisas que dão certo, né? Que ele pensa, ele olha para ele e pensa, por que comigo não acontece? Então, o que eu estou fazendo não está dando certo. Então, nós temos que respeitar a particularidade primordial do lipedema, que é o estado emocional, o estado anímico, o estado psíquico, o estado que faz com que nós levantemos da cama todos os dias com a nossa força renovada, no nosso acreditar. E isso é fundamental que entendamos sempre, que há aqui a sua particularidade, a sua forma muito particular e individual de atuar em cada paciente, para cada paciente, e em cada direcionamento nutricional e para cada rastreio de nutrologia que trata desta parte da saúde tão importante dentro do nosso estado físico. Doutora Juliana, eu quero agradecer a sua participação. Eu quero dizer muito obrigada, mas que uma vez, muitas vezes. Quero dizer que a doutora Juliana, a doutora Andréa Catibe está aqui conosco na APE, ela vai fazer o acompanhamento dos nossos pacientes, tanto na parte nutricional, como na parte de nutrologia, como elas bem disseram, caminhar juntas. Elas fazem aqui um tratamento direcionado e junto para que o nosso paciente possa sempre estar amparado sobre essas duas vertentes. Quero dizer que foi, para mim, muito importante estar convosco nessa tarde.
Quero dizer muito obrigada, doutora Andréia, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela troca de partilha e experiência. E deixar conosco, quero pedir aqui a doutora Juliana que deixe aqui conosco uma mensagem para as nossas pacientes, para quem também ainda não é, e para quem também precisava aqui da nossa informação, para quem passou por aqui para nos conhecer. O que nos deixa de mensagem, doutora Juliana, e depois vou pedir também esse carinho da doutora Andréia, por favor. Bom, de novo queria agradecer, foi incrível, foi muito bom. Para mim é sempre um prazer falar sobre lipedema. E a minha observação sempre é, tudo que forem fazer, façam com amor, né? Pensem que é a vida de vocês, né? Então busquem a informação e pesquisem, vão atrás, não fiquem só nessa questão de tá ali a moda ou o médico. Sintam com o coração. Tem alguém aqui em cima que me ensinou, né? Melhor ter paz do que ter razão. Então sintam muito com o coração, porque é muita informação e a gente sente. Eu falo para vocês e eu me emociono porque eu tenho lipedema, né? Então eu sinto na pele. E senti muitas dores de que ele já me trouxe. Então, estar aqui falando, tendo essa oportunidade de dizer para vocês, sintam com o coração, pesquisem, tem muita informação, muita gente bacana, legal. Mas primeiro, sabe, pensem com o coração e não vão na emoção, vão na razão, tá? Obrigada, Val. Obrigada, doutora Juliana, muito obrigada mesmo. Doutora Andréia, o que deixa aqui para as pessoas que estão a nos acompanhar? O seu recado. Queria agradecer também o convite, Val, é uma honra assim, participar disso, porque realmente é uma paixão, né? A gente se identifica. Eu falo que durante a consulta parece que eu estou tomando um café assim, com uma amiga, porque a gente se identifica muito com as histórias. E acho que a Ju falou super bem, eu colocaria assim, calma, porque dá tudo certo, uma coisa de cada vez. Eu falei, as informações na internet podem ser desencontradas, mas tem muita informação boa. Então, assim, ler, ter um bom senso, sentir, né? Fazer com amor, se perceber. Mas para tudo isso a gente precisa de calma, né? Porque não existe a pílula mágica, a cirurgia mágica, o tratamento mágico. Então, paciência, ter amor consigo mesmo, que tudo vai dar certo. É isso, doutora. A palavra certa para o lipedema, para o tratamento do lipedema é equilíbrio, né? Vamos buscar o equilíbrio nas informações, nos especialistas, naquilo que nós sentimos segurança, aquilo que a doutora Juliana disse tão bem. Vamos observar aquilo que nos dizem com o coração. E equilíbrio. O equilíbrio, ele nos dá sempre as duas bases. Ele nos dá a visão da razão e a visão do coração. Portanto, que nós possamos hoje olhar para as informações com equilíbrio, que possamos perceber a importância da nutrição e da nutrologia com um olhar bem direcionado e saber que isto não é moda, isto é realmente base necessária para que o nosso lipedema possa estar em nós, mas não ser maior do que nós. Obrigada, doutora Juliana, doutora Andréia. Um grande beijinho, muito obrigada. E obrigada a todos que participaram. Obrigada, gente. Obrigada, muito bom. Obrigada.